Bom, hoje a gente vai fazer a live sobre Otelo, vamos fazer uma avaliação da história, seguindo aqueles critérios de avaliação narrativa que eu comentei com vocês. É um dos módulos do Ferramentas da Inteligência, os princípios e elementos da narrativa. Eu compilei um conjunto de perguntas que ajudam a analisar uma obra completamente, utilizando todos os conceitos, né, da construção de uma história. E vou exemplificar aqui hoje como é que fica quando você aplica tudo. Bom, então vou seguir exatamente a sequência das questões, né? Então a primeira coisa que tem lá é qual é a sequência das ações necessárias. E uma coisa interessante você começar fazendo, se você está querendo inteligir uma história como essa, é pegar qual é a sequência dos acontecimentos, o que acontece depois do que. Isso faz uma baita diferença para você ter a perspectiva do que é a ação na história, o que é a descrição dos personagens e o que é o pensamento, né? Quando os personagens expressam o pensamento deles. Então, antes de começar uma análise como essa, é interessante fazer a sinopse da história, né? Ou contar a história, né? Mais ou menos como um contador de histórias contaria. Então, você vê ali no Otelo, a história começa com um diálogo entre o Iago e o Rodrigo. E ali, no primeiro momento, o Iago está tentando convencer o Rodrigo de que ele realmente não gosta do Otelo, porque, pelo que parece, né, o Rodrigo vê o Iago servindo o Otelo e não entende como é que ele pode servir um cara que ele, né, diz detestar. É interessante, né? Porque ali o Iago mostra muito do caráter dele. O que eles fazem? Em seguida eles acordam Brabantio, que é o pai da Desdémona, e falam para ele que a filha dele foi roubada pelo Mouro, pelo Otelo, e que o Otelo, e é uma coisa muito interessante que a gente observa a respeito já é um elemento da estratégia retórica do Iago. Ele usa diversos termos animais para descrever as pessoas. E quando ele faz isso, ele coloca aquela pessoa numa posição degradante e desumaniza elas, né? Ele fala que o Otelo, inclusive em inglês, o termo que ele usa é bem mais depreciativo. É tipo, o bode negro está cobrindo a sua ovelha branca. Então os reduz a animais, né? Ele faz isso a peça inteira. E o Brabantio fica bastante alarmado, vai checar, ver que a Desdémona realmente não está em casa e vai atrás do Otelo. Imediatamente antes disso, o Iago vai para junto do Otelo alertá-lo de que o Brabantio está vindo tirar satisfações com ele. Isso é uma coisa que a gente vai ver o Iago fazendo muito. Ele movimenta, cria um movimento aqui, depois ele vai para junto da pessoa e induz essa pessoa a fazer um outro movimento. E aí ele age quase como se fosse um orquestrador das ações das pessoas. E isso acontece ao longo de toda a peça. Inclusive montei um quadro que mostra todas essas orquestrações e pretendo compartilhar com vocês aí mais à frente. Aí o Otelo, ao mesmo tempo que o Otelo recebe sua notícia do Iago, o Brabantio está vindo tirar satisfações com ele recebe um mensageiro falando que o Doge de Veneza, que é o governante de Veneza, o está convocando, que ele vai ter que servir o Estado, né? O Otelo é um general a serviço do Estado de Veneza. E aí, né, Brabantio chega, né, aquela coisa, eles vão os dois juntos para encontrar o Doge de Veneza. Chegando lá, o Doge, a gente precisa do seu serviço, Otelo, mas o Brabantio, não, peraí, eu tenho uma coisa importante para falar. Aí ele fala da queixa, né, de que o Otelo teria roubado a filha dele, né, que o Otelo é uma pessoa que ela tinha medo e agora ela se casou com ele, que não faz sentido, que o Otelo deve ter usado alguma feitiçaria, algum engano, alguma coisa assim. E o Otelo fala que não, ele conta lá a história do envolvimento dos dois e fica bastante claro, né, que ela se sentiu atraída por ele ser tipo um modelo de homem viril e aventureiro, né, um cara de grande coragem, de grande valor, né, um homem muito honrado. E isso que desperta o interesse da Desdémona por ele. E quando ela chega, ela confirma isso. Inclusive tem uma passagem que ela fala assim: não foi a aparência dele, mas foi a sua alma que me fez gostar dele. Sua alma é sua personalidade, né? Então aí o Brabantio fica deprimido. No final da história a gente fica até sabendo que ele morre de tristeza. E esse morrer de tristeza, veja, até que ponto, né, ele morre de tristeza porque Desdémona, né, se uniu ao Otelo, ou foi por causa do modo como essa notícia chegou a ele,
o Iago, e ali o Rodrigo também, mas principalmente o Iago, né, ele entrega a notícia de uma maneira muito degradante e constrangedora para quem está recebendo. A gente pode colocar isso na conta do Iago, provavelmente também. Aí nesse ponto fica decidido o seguinte: o Otelo vai para Chipre, Desdémona vai com ele, e o Iago e o Rodrigo têm uma conversa, né? O Iago o convoca para ir para Chipre também e fala para ele liquidar, né? Deixar todo o dinheiro e os bens dele disponíveis, líquidos, para a gente poder dispor desse dinheiro, para ele conquistar a Desdémona. E o Rodrigo obedece. Esse é o ato primeiro, essa é a introdução da história, né? Então toda a história vai se desenvolver em Chipre, né? No segundo ato a gente tem um navio chegando em Chipre, tem uma cena interessante do Cássio recebendo a Emília, que é a esposa do Iago, o próprio Iago e a Desdémona no navio. Tem um diálogo interessante entre o Iago e a Desdémona, é o único ponto da peça em que eles têm algum contato um com o outro. O que acontece? Iago já observa a cordialidade do Cássio com a Desdémona, né? Ele fica assim... Ele vê que ele pode explorar aquela proximidade, a cordialidade do Cássio. O Cássio também é um cara bonitão, é meio que um playboy. E ele vê assim, não, eu posso usar isso a meu favor, né? Se eu criar uma desconfiança de que existe alguma coisa entre eles, isso vai ser acreditável pro Otelo. Aí ele tem até uma conversa com o Cássio, querendo insinuar assim, as qualidades da Desdémona. Mas essa linha não desenvolve, né? O Cássio não começa realmente a dar em cima dela nem nada assim. Ele mantém uma distância respeitosa. O interessante aqui é o seguinte: quando o Otelo chega em Chipre, para que ele foi para Chipre? Ele foi para defender a ilha, que era uma ilha que era posse do Estado de Veneza, de uma frota turca que estava se aproximando e ia tomar Chipre. O Otelo era o cara mais competente para ocupar aquela posição, inclusive... O próprio Iago comenta sobre isso, né? Que mesmo que que os governantes de Veneza vendessem a própria alma, não conseguiriam uma pessoa do valor de Otelo para defender Chipre. Então, o sujeito tinha enorme capacidade militar, né? Isso fica bem claro. E aí, o que acontece? O Otelo coloca Cássio para ser o comandante da guarda e ele vai fazer a proteção da cidade de Veneza. Como ele acabou de se casar e a tropa turca afundou, ele decreta um dia de festa. E o que acontece? Aí o Iago se aproxima e começa a induzir o Cássio a beber. Fala assim, vamos beber e tal. Não posso. Não, mas é só um gole. E isso é o início de uma bebedeira, né? O Cássio começa a beber, fica doido. E aí, o que o Iago faz? Ele mobiliza o Rodrigo, nesse momento, a perturbá-lo. Ele quer que o Cássio faça algo que descredibilize ele mesmo, né? Que ele se ponha numa situação constrangedora. Então atiça o Rodrigo, para o Rodrigo encher o saco do Cássio. O Rodrigo faz exatamente isso. E aí começa uma briga, o Cássio correndo atrás do Rodrigo. Aí o Montano vai intervir. O Montano era um outro nobre de Veneza que estava lá em Chipre. Vai intervir para apaziguar o Rodrigo. E aí o Rodrigo fica bravo com o Montano, começa a brigar com o Montano. Uma briga de espada mesmo, né? E aí o Iago fala pro Rodrigo, olha, corre e grita motim. E aí ele põe a cidade de Chipre inteira em estado de alarme. Começa a tocar o sino, o Otelo vem, manda parar aquilo. E essa cena é interessante porque é um dos momentos que você consegue ver o terror que o Otelo impõe sobre as pessoas, né? E é interessante porque lendo a peça, eu fiquei com a impressão... Isso aparece em diversas cenas, né? Esse medo que as pessoas têm do Otelo. A impressão que eu tenho é que deve ter um cara assim muito grande e forte. Uma pessoa com muita imponência. Porque os momentos da peça em que ele ameaça usar de violência física para fazer alguma coisa é um completo dissuasor. As pessoas, não, a gente vai te obedecer. Então isso acontece lá na cena do Brabâncio, né? Quando os caras vão lá, tiram as espadas, ele fala, se eu quisesse sair daqui, eu sairia daqui. E nessa cena acontece isso também. Ele fica nervoso e ele fala que está a ponto de entrar num estado de fúria. E ele fala assim, que se ele... Quais são as palavras exatas que ele usa? Ele fala assim, que se ele... Quando ele descobrir quem foi o responsável por criar aquela confusão, não importa que seja o irmão dele, né? Ele vai, né, colocar essa pessoa na pior situação possível. O que mostra que o Otelo tem uma tendência a ser um cara meio colérico,
e tomar medidas muito drásticas no seu estado de cólera. E a gente vai ver uma confirmação disso no modo depois como ele vai reagir no estado de ciúmes. Bom, e aí o que acontece, né? Como o Cássio fez essa enorme besteira, ele destituiu o Cássio, né, da posição de tenente. Inclusive, uma coisa, né, eu estava ouvindo muitas críticas sobre... Ouvindo não, né? Lendo críticas sobre outras pessoas que estavam analisando a peça, e muita gente fala assim, a maldade do Iago é uma coisa inexplicável, como é que uma pessoa pode ser tão má? Mas as razões para isso estão claras na peça. O Iago tem, primeiro, né, tem raiva porque o Otelo promoveu o Cássio, não ele próprio, e ele era uma pessoa mais competente. Ele realmente era uma pessoa mais competente, né? Isso não é fantasia da cabeça dele. E outra coisa, ele tem uma suspeita de que o Otelo teria ido para a cama com a sua esposa, com a esposa do Iago, foi a Emília. E ele acha que o Cássio também foi, né? E ele fala que foi algo que ele ouviu, foi uma fofoca que chegou até ele. E a esposa do Iago comenta isso também ao longo da peça. Tem uma passagem que ela fala, né? Estão caluniando a Desdémona, estão fazendo o Otelo achar que ela traiu ele. E a esposa do Iago fala assim, aposto que foi um caluniador mesquinho que nem o que enfiou na sua cabeça que eu tive um caso com o Otelo. Então ela comenta isso, né? Então você vê que é algo que realmente o abalou e realmente pode ser um motivador, né? E ele faz uma opção pelo mal. Ele decide fazer o mal ao Otelo. E tem muitas alusões na linguagem que ele usa ao inferno, né? Tipo, estou gestando isso no inferno e vou trazer isso à luz do mundo, né? Tem uma coisa assim muito macabra, né? Um vocabulário muito macabro, muitas alusões à lua, como o Otelo menciona a lua umas 3 vezes. O Iago, falando de linguagem, né? O Iago usa metáforas animais para descrever as pessoas e o comportamento delas 19 vezes ao longo da peça, né? Então essa coisa de animalizar as pessoas, né, pelo discurso retórico é muito constante. Bom, vamos continuar. Aí o que acontece? O Iago conversa com o Cássio. Tipo, tem um ponto importante aí. Depois que o Cássio é destituído, o Iago assume a defesa dele, né? O Iago vira e fala pro Otelo, não, olha só, ele não foi tão ruim assim, o cara provocou ele, bababá. Quando ele faz isso, ele prova pro Otelo que, né, ele é um cara bom, ele é um cara que, assim, fala a verdade, mas também não procura culpabilizar os amigos. Então ele ganha pontos de confiança com o Otelo defendendo o Cássio. Aí depois ele vai falar com o Cássio e fala assim, olha, você tem que insistir com a Desdémona para ela te ajudar. Que a Desdémona pode, se ela insistir com o Otelo, ela pode fazer com que ele ponha você de volta no posto de tenente. O Cássio compra o conselho dele, fala, pô, legal, vou fazer isso. Ao mesmo tempo, o que ele faz? Aí ele arranja um jeito do Cássio poder encontrar com a Desdémona sozinho. Então, eles se encontram, e aí o que acontece? Depois o Otelo vai vistoriar as fortificações, o Iago está com ele, e depois o Iago conduz o Otelo até num lugar onde ele possa ver Desdémona falando com Cássio. Aí a gente está no ato 3, cena 3, né? Aí começa o primeiro... Não, esse comentário ainda é antes. O Otelo, aquele é o Cássio? Aí ele fala, acredito que é o Cássio, sim, mas não sei porque que ele fugiu como se fosse um criminoso. Então ele vai fazendo pequenas insinuações que vão despertando a curiosidade do Otelo, que vão despertando a curiosidade e a suspeita dele. Ele fala também, ó... Aí é no ato 3, cena 3, né? Que ele vira assim, o Cássio sabia que você e a Desdémona se gostavam? Né? Não, eu tô perguntando só pra saber, eu não sabia que ele conhecia ela. E ele vai, mas o Otelo fala, e ele vai fazendo expressões faciais, o Otelo até comenta sobre as expressões faciais, vai fazendo expressões faciais que o Otelo vai ficando muito curioso, falando assim, gente, você tá escondendo alguma coisa que envolve a Desdémona e o Cássio. Aí existem 3 conversas entre o Iago e o Otelo, né? É muito doido você pensar que foram 3 conversas o suficiente para levá-lo aonde ele levou, né? Embora a terceira conversa, na verdade, tenha sido entrecortada. Essa terceira conversa, na verdade, são 3, né? Porque ele começa a conversar com o Otelo e o Otelo desmaia. Aí ele conversa mais um pouco, depois que ele acorda do desmaio. Aí tem uma situação lá, que daqui a pouco eu já vou falar, e aí eles têm a última conversa. Então vamos falar que são 5 conversas, né? Então essa é a primeira do início do ato 3, cena 3,
em que o Iago levanta essa suspeita, né, sobre a Desdémona. E ele fala, né, que existe um envolvimento entre a Desdémona e o Cássio. E é interessante, fazendo uma análise retórica já da fala do Iago, ele usa dois argumentos lógicos nesse ponto da conversa dele com Otelo. Ele fala para Otelo assim, olha, ela enganou o próprio pai e ela poderia enganar você. Isso foi uma coisa que o Brabantio já tinha falado também. Foi a última coisa que ele falou para Otelo. Então Iago se aproveita disso, você vê como Iago se aproveita das coisas que estão no ambiente para levar a situação para onde ele quer, né? Então ele se aproveita disso e fala assim, olha, isso seria possível, né? Ele enganou o pai, poderia me enganar. Depois ele usa um argumento muito doido, que ele fala assim, que a tendência natural das pessoas é escolher se casar com pessoas da própria nação, da própria raça, da própria estirpe, e que a Desdémona tinha escolhido o Otelo, que, né, era de outra nação, de outra raça, de outra estirpe, e que, portanto, ela tinha feito uma escolha antinatural. E que, se ela fez uma escolha antinatural, é porque ela tinha uma tendência corrupta, né? E se ela tem uma tendência corrupta, ela poderia traí-lo. Ela provavelmente também iria se desinteressar dele, se interessar por outra pessoa. Ele usa esse argumento com o próprio Otelo, né? E o Otelo compra essas coisas, né? Na segunda conversa que eles vão ter, ainda é no ato 3, cena 3, mas é no final. Muita coisa acontece ali no meio. Mas quando eles vão falar de novo, o Otelo tá puto, porque ele fica extremamente perturbado, né? Depois que o Iago sai, a Desdémona vai enxugar, né? A Desdémona encontra o Otelo já tá com essa ideia na cabeça. Ela vai enxugar a fronte dele e ele fala, sai, sai, sai. E aí ele vai embora, o lenço que ela estava usando para enxugar a testa dele cai e ela não pega o lenço de volta. A Emília, que é a criada dela e é a esposa do Iago, pega o lenço, vira-se pro Iago e fala, olha, encontrei esse lenço aqui que você estava pedindo para eu roubar da Desdémona ou copiar. Não, consegui. Ele falou, que bom. Ela, pra que você quer esse lenço? Ele, não interessa. E vai embora, né? E aí, o que acontece? Depois disso vem essa cena do Iago do Otelo. E o Otelo tá puto, porque ele não quer acreditar que a Desdémona tá traindo ele. E aí ele vai pressionar o Iago, você tem que me dar alguma prova, não sei o que, babá, senão você vai ver o que vai acontecer com você. E aí o Iago, cara, essa parte é sensacional, no pior sentido da palavra sensacional, né? Porque o Iago é muito habilidoso retoricamente. Ele consegue fazer o que ele quer, quase, com a habilidade, né? Com a lábia que ele tem, né? Com a habilidade retórica que ele tem de persuadir as pessoas. Então, nesse momento, ele usa um apelo emocional. Ele faz uma coisa de vítima, céus, tá vendo o que acontece com as pessoas que se dispõem a ser honestas, né? O mundo pisa na gente, não sei o que, bababá. Eu fiz isso num ato de amizade, agora você tá aí querendo me matar. Aí o Otelo, não. O Otelo, dá pra trás. E aí o Otelo fica assim, cara, eu quero acreditar em você, mas eu não quero acreditar. Eu quero acreditar que ela é honesta, mas eu preciso de alguma prova. Aí o Iago dá duas provas para ele, né? Duas provas, entre aspas, né? Mas são provas lógicas. Ele fala, olha, primeiro um falso relato, uma mentira. Ele fala que viu o Cássio dormindo e sonhando, e que enquanto ele dormia e sonhava, ele falava da Desdémona e começou a agarrar a mão do Iago e a beijá-la, e como se estivesse fazendo isso com a Desdémona. E veja, ao mesmo tempo que isso é uma prova lógica, né, ali na retórica do Iago, ao mesmo tempo também é um recurso de apelo emocional, porque veja, ele está criando imagens mentais dos dois juntos, né? E o Otelo, imaginando essas coisas, ele fica furioso, ele fica fora de si. Então também tem o papel de induzir nele uma mudança de estado emocional. E ele fala do lenço. A Emília já tinha roubado o lenço, já tinha dado pra ele. Aí ele usa isso, ele fala, olha, você não tem um lenço que você deu pra ela e tal, não sei o que. Eu vi o Cássio enxugando a barba dele com esse lenço hoje de manhã. E aí o Otelo fala, não, ela tem um lenço. Ele fala, tem mesmo, você tem que checar com ela. Aí o Otelo vai fazer isso, ele vai checar com a Desdémona se ela tem o lenço.
E a Desdémona está indo falar com o Otelo para restituir o Cássio. Mas o Otelo já acha que a Desdémona o está traindo com o Cássio, né? E o Iago plantou nele também um filtro de interpretação. Falou para ele o seguinte, olha, presta atenção se ela insiste com você para reabilitar o Cássio, a posição dele. Porque se ela insistir é justamente por causa do amor dela por ele. Então, olha que coisa louca, né? A Desdémona, ele colocou o Cássio para falar com a Desdémona, para falar com o Otelo, para fazer esse pedido. Ao mesmo tempo, ele trabalha o Otelo para que o Otelo tenha ciúme do Cássio com a Desdémona e que interprete esses pedidos como uma confirmação do caso deles, né? Essa é a habilidade de orquestração do Iago. E aí, quando ela vai falar com o Otelo tá puto, fica pedindo o lenço. Ela não tem um lenço, porque, né, ela perdeu. E eles brigam, né? Ele vai embora, puto. E a Emília, fica claro pra Emília que o Otelo tá com ciúmes, né? Já nesse ponto. Nesse momento o Iago chega com o Cássio e o Iago ainda tá lá, olha, vai lá, pede pra ela, não sei o que. Aí Desdémona fala, olha, eu não tenho muito mais o que fazer por você, porque o Otelo tá diferente comigo, ele não tá mais carinhoso, ele tá sendo estúpido, eu não sei o que tá acontecendo. E esse momento se encerra com o Cássio falando com a Bianca, né? O Cássio, ele tem essa amante, que é a Bianca, que parece que é realmente uma prostituta, e ele fala, olha, eu encontrei esse lenço lá em casa, um lenço bonito, acho que alguém vai pedir de volta, copia pra gente ter uma cópia dele e tal. Aí a Bianca, não, tudo bem. Então se encerra aí começa o ato 4. Aqui o conflito vai escalonar, né? E vai se resolver no ato 5. Então você vê, começa com uma conversa do Otelo com o Iago. Ali o Iago relata pro Otelo que o Cássio teria dito explicitamente, né, que se deitou com a Desdémona e que riu disso, né? Riu, né, dela, do envolvimento dela com ele, da paixão dela por ele. E o Otelo fica extremamente transtornado com isso, ele desmaia, né? Você imagina uma pessoa em estado de perturbação tão intenso que desmaia, né? E muito interessante a linguagem do Iago, depois que ele desmaia, tem um breve monólogo. A peça é cheia desses monólogos, né, em que parece que o Iago se comunica com a plateia, né, com os leitores. E a gente consegue acompanhar o que ele está pensando, o que ele está planejando fazer. Então ele fala assim, trabalha a minha medicina, né, como se ele tivesse plantando, injetando veneno. Ele usa diversas vezes essa expressão, né, de plantar o veneno, injetar o veneno, como se ele fosse uma cobra, né? Essa imagem da cobra aparece 2 vezes na história. Uma vez eu acho que é a Emília que usa, e tem uma segunda vez que é exatamente depois da primeira conversa do Iago com o Otelo, que o Otelo fala assim, que no coração dele não tem mais nenhum amor, só tem um ninho de áspides. Áspides é uma cobra extremamente venenosa, né? Então é interessante porque ele está falando que o coração dele está cheio de cobras com veneno. E o Iago está o tempo todo falando que vai plantar o veneno nele, né? O Iago é a própria cobra, né, nesse caso. E esse momento da conversa dos dois no ato 4 é a conversa que vai, né, definir tudo, né? É ali que o Otelo vai ser definitivamente persuadido e vai decidir fazer algo em função, né, dos ciúmes que ele sente, né, ou da suposta traição da Desdémona. É como se ele recebesse a prova definitiva aqui, né? E a prova definitiva tem a ver com o lenço e com os gestos do Cássio. O Iago fala, olha, eu vou conversar com o Cássio e você fica espiando. Perceba atenção no modo como ele ri, no modo como ele, né, graceja, enquanto eu estiver falando dele com a Desdémona. Aí o Iago vai falar com ele sobre a Bianca. Fala assim, a Bianca, ela tá falando pra todo mundo que quer casar com você. E aí o Cássio começa a rir, começa a gesticular. E o Otelo não tá ouvindo o que eles estão falando, ele só tá vendo os gestos. Ele interpreta tudo exatamente como se fosse da Desdémona. Aí chega a Bianca com o lenço. Aí por alguma coisa, né, doida, parece que nesse ponto ele consegue ouvir, né? Fala, você recebeu isso de uma outra amante, não sei o que, bababá, não vou copiar isso não. Aí pronto, o Otelo fica com certeza absoluta de que o Cássio e a Desdémona estão realmente tendo um caso. E ele e o Iago fazem um acordo, né? Ele pede que o Iago assassine o Cássio
E ele fala que ele próprio vai assassinar Desdémona. E ele fala, acho que eu vou envenená-la. Aí o Iago, não, estrangula. Aí ele fala, é verdade, eu vou estrangular. E aí, antes disso tem uma cena que é quando chega o Ludovico. Ludovico é um nobre de Veneza que chega em Chipre e fala uma carta, fala pro Otelo que Otelo vai ter que voltar para Veneza. O Cássio vai ficar em Chipre como governador. E enquanto isso, Desdémona está conversando com o Ludovico. Ele está falando, é uma pena, o meu marido e o Cássio brigaram e eu não sei porquê, já tentei reconciliar os dois. Coitada, né? Desdémona, ela nem sonha, né? O que está acontecendo, né? O que é estranho, vou comentar depois. Aí o Otelo fica puto com ela e esbofeteia ela na frente de todo mundo. O Ludovico ficou horrorizado com aquilo. Como assim? Um estrangeiro como você, tipo, esbofeteando uma filha de um nobre? Cara, como assim? Uma moça tão bondosa, tipo... E o Otelo tá muito transtornado. Bom, o que acontece? É interessante, né? Cena 3 termina com um diálogo da Desdémona com a Emília, né? E a Desdémona tá meio que pressentindo já que ela vai morrer. Ela conta uma história de uma criada da mãe dela que foi infeliz no amor. E ela começa a cantarolar uma música que essa criada cantava. E tem um diálogo muito bonito entre ela e a Emília sobre traição, né? Desdémona, não consigo imaginar como uma mulher pode fazer isso com o marido. A Emília, minha filha, tem vários jeitos que uma mulher pode ser levada a querer fazer isso com o marido. Começa a explicar pra ela, né? Mas a Desdémona, você vê que ela realmente, ela jamais faria algo do tipo, né? O Otelo ficou realmente muito cego. E depois eu quero até comentar a respeito disso, né? Onde que o Otelo falha ali no uso das funções cognitivas dele. Bom, o ato 5º, né, já é o momento em que a trama vai toda se resolver, né? O Iago mobiliza o Rodrigo para assassinar o Cássio. E a ideia dele, o Rodrigo, nesse ponto, começa a encher o saco do Iago, falando, olha, eu te dei aquelas joias todas para você dar para Desdémona, não recebi nenhuma resposta. Eu quero minhas joias de volta para vazar daqui, não quero mais saber dessa mulher. Você vê também que tipo de pessoa é o Rodrigo, né? O cara que tava falando que ia se suicidar por causa da Desdémona. Porque a Desdémona não rejeitou o amor dele e ele casou-se com Otelo, então ele ia se suicidar. Agora ele já tá tipo de saco cheio querendo ir embora porque a mulher não vai dar bola pra ele, né? Você vê uma pessoa inconstante, é um cara... Bom, todo mundo foi manipulado pelo Iago aí, né? Mas ele parece ser o mais estúpido, porque o Iago se revela mais pra ele do que pros outros, né? Ele revela a falsidade dele em relação ao Otelo. E mesmo assim o Rodrigo, né? Em nenhum momento ele soma A com B e fala assim, bom, ele tá sendo falso assim com o cara a quem ele de servir. Você imagina o que ele vai fazer comigo, né? E mesmo assim, mesmo sabendo disso, o Rodrigo confia as joias a ele. Então nesse ponto ele tá pedindo as joias de volta. Iago fala, não, a gente vai matar o Cássio hoje e você vai ter a Desdémona amanhã, deitada na sua cama. E aí o Rodrigo fica, né, enfeitiçado por essa imagem, essa possibilidade, resolve levar adiante, né, cometer o crime. O Iago fala que vai ajudar ele. E aí o Rodrigo dá uma estocada no Cássio, né, quando ele está saindo da casa da Bianca à noite. Só que o Cássio está usando uma armadura, então ele não morre. Ele nem parece que é furado pelo golpe. E aí ele fere o Rodrigo, mas nisso o Iago vem por trás e fere o próprio Cássio. Mas não o mata, né? Aí nisso chegam outras pessoas, né? Vem que teve essa briga, essa tentativa de homicídio. E aí o que acontece? O próprio Iago chega, e aí quando o Iago chega ele vai e mata o Rodrigo. Ou pelo menos ele acha que mata o Rodrigo, né? E o Cássio, né, sobrevive, mas é levado de mar, tá perdendo muito sangue, vão cuidar do Cássio. Isso, a gente vai pra cena 2. Tem um monólogo muito bonito e muito triste do Otelo, né? Ele tá prestes a assassinar a Desdémona. E aí eles têm um último diálogo, né? Ele fala pra ela, pergunta pra ela se ela já rezou, se tem alguma coisa que ela quer confessar antes de ir, antes de morrer. E Desdémona implora que não morra, tal, que pelo menos espere mais um pouco, mas o Otelo é irredutível, ele vai asfixiar ela e ela morre. E aí chega a Emília, e aí o Otelo fala,
Aí parece que antes de morrer, a Desdémona ainda tem um lapso de fôlego e fala assim, não foi ele que me matou, e morre. Aí quando a Emília chega, o Otelo fala pra ela, você ouviu que ela falou que não fui eu que matei ela? Ela, sim, eu ouvi. Aí o Otelo, e morre como uma mentirosa, porque fui eu, assim, quem matou ela, não sei o que, bababá. Essa mulher é uma mentirosa. A Emília, o que é isso, não sei o que. Aí o Otelo explica, não, ela estava tendo um caso com o Cássio. E, né, o seu marido sabia de tudo. Aí a Emília, como assim meu marido sabia de tudo? Que história é essa? Num primeiro momento, a Emília acha que o Otelo está querendo jogar a culpa no Iago. Não está querendo assumir a culpa, né? Só que aí chegam o Iago, o Ludovico, né? Chamadas pela própria Emília, falando assim, olha, ele assassinou Desdémona. Aí ela pergunta pro Iago, né? Que história é essa que você sabia que Desdémona estava tendo um caso com o Cássio? Aí fala, não, é verdade, eu contei pra ele. Aí ela vai questionando e ela vai vendo que realmente ele sabia, ou ele disse isso pro Otelo, né? E a Emília já fica bolada com o Iago, né? Ela fica assim, cara, o que tá acontecendo aqui? Você mentiu, porque ela não fez isso. A Emília sabe, a Emília tem certeza que a Desdémona é inocente. E aí o Otelo fala do lenço. Fala assim, não, eu vi o lenço que eu dei pra ela nas mãos do Cássio. A prova de que ela realmente tinha um caso com o Cássio é que ela deu o meu lenço pra ele. Aí a Emília explode. E o Iago fica puto, fala assim, cara, cala a boca, não fala, não fala. Mas a Emília, assim, ela fica tão compadecida, né, do destino da Desdémona, da desgraça da Desdémona, ela viu o Desdémona sofrer, que ela fica contra o marido, nesse caso. E aí ela revela tudo, né? Ela revela que ela encontrou o lenço no chão, que ela deu o lenço pro Iago e que o Iago já insistia com ela para roubar o lenço. E aí o Iago apunhala a Emília e sai. Então nesse momento fica claro que foi tudo uma armação do próprio Iago. E depois eles encontram nos bolsos do Rodrigo cartas que o Rodrigo teria escrito para o Iago, dizendo que não queria mais participar daquilo, e nas cartas tem um relato, né, de toda a trama, toda a conspiração do Iago com o Rodrigo, onde ele fala inclusive a respeito do ataque ao Cássio, né, para destituí-lo. Então, né, é o típico final em que tem a virada, tudo se revela, né, tudo que estava oculto para os personagens todos da peça se revela naquele momento, ao mesmo tempo que o destino deles é definido. O Otelo não aguenta ter sido enganado e ter cometido um crime tão horroroso. Em nenhum momento ele deixou de amar a Desdémona, o pior que tenha sido o crime que ele cometeu. E aí ele se mata. Ele se mata. E a peça termina com o Ludovico falando que vai a Veneza relatar esses tristes acontecimentos, né? Bom, isso são as coisas que acontecem, né? É a ordem da ação da peça. Agora, se a gente for avaliar os outros critérios, né, por exemplo, em que momento a história, qual é a situação inicial e quais são os antecedentes da história? Quer dizer, toda história que vai ser contada, o escritor, o autor, ele precisa dar mais ou menos um contexto, né? Quem são aquelas pessoas? Ele não vai contar a história de cada sujeito desde a infância, né? Então, quando a peça começa, naquele diálogo entre o Rodrigo e o Iago, todo o primeiro ato, ele é o ato para você se contextualizar. O Iago está profundamente ofendido com Otelo, né? Ele odeia o Otelo pelos motivos que ele dá lá, né? Que ele acha que foi traído, né, pela mulher com Otelo, e por ele também não ter sido promovido, né? E você também sabe, né, do caso do envolvimento do Otelo com a Desdémona, né? O que ele teve, os dois tiveram que arcar para conseguir estarem juntos. E ali você sabe quem são os personagens, você sabe quem é, né, Iago, Otelo, Cássio, Rodrigo, né? São os personagens que você vai acompanhar ao longo da peça. Aí vem a terceira questão, né? Quem é o personagem principal da história? E existe um debate aí, não é uma coisa tão pacífica, né? Será que o personagem principal da história é o Otelo ou é o Iago? Isso deveria ser quem é o protagonista, né? A peça se chama Otelo e gira em torno dele. E ele comete um erro essencial e arca com as consequências desse erro. E, né, a escolha que ele faz, de certa forma, decorre do fato da constituição da personalidade dele, né? Ele é uma pessoa belicosa, ele é uma pessoa com menos capacidade cognitiva do que a pessoa que está tramando contra ele, que é o Iago.
E a peça termina quando ele morre. Então, porra, ele é o protagonista. Mas, ao mesmo tempo, né, tem um outro critério que é determinante. É o mais determinante para ver quem é o protagonista, que é o seguinte. O Iago é a figura central da peça, porque é ele que faz a história se desenrolar. No sentido de que eles avaliam a situação e agem. Não, o Iago os induz a fazer uma avaliação, a escolher um determinado curso de ação, e ele orquestra uma outra avaliação, um outro curso de ação por parte de outra pessoa, e esses cursos de ação e de avaliação dos personagens que o Iago está manipulando colidem. Então, todo o desenvolvimento da trama é movido pelo Iago e orquestrado pelo Iago. E isso parece ser um argumento mais forte do que aqueles, né, pelo menos, né, na minha avaliação, tá, do que aqueles que colocam o Otelo como protagonista. Mas, ao mesmo tempo, o nome da peça é dele. Né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Né? Avaliar se Iago é o protagonista, se Otelo é o protagonista. Como é que a gente pode avaliar dos dois pontos de vista? A gente pode pensar também dois protagonistas que se articulam um com o outro. Quarta questão, né? Qual é o evento incitador da história? Qual é o ponto da sequência ali dos acontecimentos que é um gatilho que leva a trama para um determinado lugar? Em relação ao Iago, a gente fica sabendo que o evento incitador foram os eventos que ele relata, né? A traição e a promoção do Cássio ao invés do próprio Iago. Né? Esses teriam sido os eventos incitadores do Iago, né? Que colocaram ele nesse movimento de vingança. Agora, quais teriam sido os eventos incitadores para se o protagonista é o Otelo? Né? Olha, o evento incitador ali é a conversa com o Iago, é o momento que o Iago planta nele a suspeita de que Desdémona poderia ter um caso com Cássio. Inclusive, é interessante que no diálogo dos dois, o Iago fala: meu senhor, eu estou vendo que o senhor está perturbado. Cara, o Iago é muito habilidoso, porque ele começa, ele planta uma sugestão, e quando ele vê que o Otelo tá desenvolvendo a ideia do ciúme, aquilo ganhou uma certa vida própria dentro do Otelo, ele começa a fazer um discurso para amenizar, né? Falar: não, meu senhor, veja bem, não é bem assim, não pense mais nisso, isso é besteira, tal. E o Iago sabe, né, jogar com as impressões que ele causa nas pessoas, né, para que elas tenham um juízo favorável a ele. Então esse seria sido o evento incitador pro Otelo, né, entrar nesse movimento miserável. E, bom, qual é o conflito da história? Né? O conflito da história, quando a gente acompanha o Iago, é o seguinte: o Iago, ele quer destruir o Otelo. E o conflito que fica é: será que ele vai conseguir destruí-lo? Ou será que ele vai quebrar a cara em algum momento? Né? E acompanhando o Otelo, a gente fica com outro conflito. Ele fala: caramba, será que ele vai ferir a Desdémona? Será que ele vai matar a Desdémona? Ou será que ele vai conseguir descobrir, né, o que tem por detrás disso? A gente fica sofrendo com esse conflito ao longo da trama. E o que impede os personagens de alcançarem o que eles querem? Né? Então, para o Iago, os obstáculos são... ele quer destruir o Otelo, quer destruir o Cássio, mas essas pessoas têm boas reputações. Então as reputações dessas pessoas são os obstáculos, né? Só que é muito interessante como ele consegue, ao mesmo tempo, como se não tivessem obstáculos para o Iago. Ele sabe usar tudo como meio para desenvolver a trama dele. E para o Otelo, o obstáculo inicialmente é o próprio amor dele, né? E a própria suspeita. Ele não quer... acreditar que a Desdémona fez algo de mal contra ele, então isso é um obstáculo, né? Depois ele quer acreditar, ou ele está muito propenso a acreditar, a fazer algo a respeito, mas o amor dele o inibe de ser mal com a Desdémona, ou de, né, se separar dela ou matá-la. E ele vai precisando de provas e confirmações mais fortes, né, para levar isso adiante. E uma questão importante aqui, se a história se desenvolve com o princípio de verossimilhança, né? Quer dizer, se as coisas poderiam se desdobrar do jeito como se desdobraram, né? E a história toda é bastante verossímil, né? Tipo, nada ali fala assim: não, isso daqui é uma resolução esdrúxula. Exceto no final, né? No final, aquele ponto em que tem as cartas do Rodrigo no bolso dele é um ponto que me pareceu um pouco inverossímil.
que o personagem, né, assim, me parece um recurso conveniente para fazer com que a história se resolvesse com todos os personagens conscientes da trama toda. Se o Rodrigo não tivesse com aquelas cartas no bolso. Um ponto um pouco inverossímil para mim também é o seguinte: o Iago, ele tem 28 anos, ele tem experiência em campo de batalha, e ele é um cara, por mais que ele seja mal, tenha feito uma opção pelo mal, seja uma pessoa ressentida, ele é um cara com uma capacidade intelectual superior. E ele tenta matar o Cássio e não consegue. Ele ataca por trás. Um homem com experiência militar, que já tinha, né, participado de guerra, já tinha provavelmente matado outros soldados em campo de batalha. Então, me parece também que essa parte, no final, em que ele não consegue matar o Cássio, um pouco inverossímil. E um jeito conveniente de encerrar a história, né, de um jeito favorável. Que eu confesso, à medida que eu fui analisando a peça, eu fui vendo esse final como um desfecho inverossímil. Porque o Iago é um sujeito tão acima das outras pessoas, ele consegue manipular todo mundo tão bem, que é um pouco inexplicável que no final a coisa tenha degringolado. Ao mesmo tempo eu percebo que isso não é uma coisa que me tinha ocorrido pensar antes, porque você tá tão desgostoso do Iago, você quer tanto que ele se ferre, que você não tá olhando muito para verossimilhança e inverossimilhança, você tá torcendo contra ele, né? E talvez isso seja um outro motivo pelo qual a peça se chama Otelo e não Iago, né? O Iago é um personagem demoníaco, um personagem que você quer que se arruine, né? Então é um protagonista meio estranho, né? Um protagonista que você torce contra. E que você tá vendo que fez uma opção por fazer o mal desde o início. E uma questão interessante, bom, o narrador, né? Não é narrador onisciente, nem narrador personagem, é gênero dramático, é teatro, você vê as ações acontecendo na sua frente, embora o Iago funcione como um narrador personagem muitas vezes. Ele conta certas coisas que esclarecem, preenchem vazios narrativos da peça. Uma questão importante daquela lista é sobre quais são os temas da vida humana que o autor explora. Quer dizer, quando a gente lê Otelo, a gente fica sabendo mais a respeito de que aspecto da vida humana. E a primeira coisa que fica bem clara, né, são os ciúmes, né? Otelo é uma peça sobre o ciúme. Como que o ciúme nasce, né? Ele nasce de uma suspeita, como que ele, de certa forma, vira um monstro que se alimenta de si mesmo. Então, você vê, o Otelo entra num estado emocional em que ele fica quase que impermeável a provas em contrário. Ele está muito mais propenso a confirmar, o viés de confirmação, confirmar, né, pegar coisas que confirmem que parece a suspeita dele, do que ao contrário. Então, você vê que o ciúme não é só uma hipótese que você elabora e, né, você fica trabalhando com aquilo como se fosse um cientista neutro. Não, você entra num estado febril. Então a dinâmica dos ciúmes é representada nessa peça. Outra coisa que é muito bem representada é em relação ao Iago, né? Como o ressentimento e o ódio são forças destrutivas. A gente não sabe se o Iago foi sempre uma pessoa má. Parece que era uma pessoa dissimulada, uma pessoa manipuladora, que sabia jogar com as pessoas, mas desde o início da peça a gente vê que ele faz uma opção pelo mal, né? Ele fala assim, não, quero destruir o Otelo, esposa por esposa, né? Ele usa essas palavras. E a gente vê como o ressentimento e o ódio podem levar uma pessoa, né, a enlouquecer outra pessoa, levar ela a se suicidar. Então a peça, ela mostra esse aspecto da vida. Olha, ressentimento e ódio podem levar a comportamentos extremamente destrutivos. Outra coisa que a peça mostra muito bem é o alcance da manipulação com a retórica, né? O Iago é um mestre da retórica, isso assim, não tem a menor dúvida. Além disso, ele é uma pessoa ali de pelo menos extrato cognitivo 4. Inclusive, nos diálogos dele com o Rodrigo, você vê que ele usa uma estrutura argumentativa de extrato 3. Né? Ele explica, por exemplo, o mecanismo de funcionamento da paixão. Né? Então, ele usa uma estrutura processual ali para explicar como o prazer e a paixão funcionam. Ao mesmo tempo, por que eu falo que ele é um extrato 4? Né? Essa capacidade de orquestrar as ações de várias pessoas. Então, você vê, o extrato 3, ele consegue dirigir processos, montar processos, mas coordenar processos para que todos eles se encontrem e formem, né, uma música só,
Isso é típico do Substrato 4 e é exatamente o que Iago faz. A gente tem ali uma amostra assim, quase perfeita do que é o Extrato 4 em funcionamento. Enquanto o Otelo é um cara de Extrato 2. Então, essa diferença de capacidade cognitiva, né, é o que faz com que o Otelo seja quase que uma criança na mão do Iago. Né? Ele realmente assim, não tem o que fazer na mão daquele cara. Né? O cara domina completamente a situação. Assim, ele está muito acima de todo mundo em termos cognitivos. O senhor acredita que o Iago tinha Otelo como objeto de inveja ou como obstáculo para obter mais poder? Olha, o interessante dessa peça é que nos monólogos o Iago abre o coração, né? A gente vê as motivações verdadeiras dele, né? E parece que o Shakespeare queria isso, né? Queria mostrar os personagens como eles realmente são. A gente vê isso em outras peças também. E ali o Iago, em nenhum momento ele me parece demonstrar inveja em relação ao Otelo. Inclusive, uma coisa que eu aprendi com um autor chamado Bruno Hongri, depois eu posso até indicar o livro dele aqui, só tem em francês, tá, pessoal? Mas ele fala assim, olha, se você tem uma opinião sobre uma peça, sobre uma obra literária, você deveria, né, por exemplo, embasar a sua opinião apontando para que trecho da obra fundamenta aquela sua opinião. Então, por exemplo, na minha opinião, o Iago, ele foi... O ressentimento, o ódio que ele tem contra Otelo se deve a Otelo ter promovido Cássio ao invés do Iago e também a traição. Ele achar que o Otelo dormiu com a sua esposa, né, com a esposa do Iago. Porque isso é dito por ele, essa coisa da traição do Otelo com a Emília, é algo mencionado por Iago mais de uma vez ao longo da peça. E a outra coisa, né, o ressentimento a respeito da promoção é algo que o Otelo menciona, que o Iago menciona para o Rodrigo no início da peça, e ele não volta a falar disso. Então, parece ser um motivo menor. Aldir Calazans. No final, o Iago fala para o Otelo algo do tipo, não tenho nada a dizer. É isso mesmo que aconteceu? Sim, na peça está escrito exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Ah, e Luiz Carlos, o Iago expressa inveja clara, né, abertamente, em relação ao Cássio. Que ele fala assim, ó, se o Cássio continuar vivo, ele vai ser um rosto bonito no mundo. E enquanto ele estiver andando por aí com o rosto bonito dele, eu vou ser sempre um cara feio. Ele fala mais ou menos isso. Então, parece que ele tinha inveja do Cássio nesse aspecto. O Iago não tinha remorso. Não, inclusive, né, a gente pode até se questionar se... Será que ele é um psicopata? Ou será que o ódio e o ressentimento dele deixou totalmente insensível ao sofrimento humano, né? Eu acho que é interessante levar a interpretação para esse lado. Porque se ele for um psicopata, gente... E, por outro lado, né, a inveja e o ódio realmente, né, tendem a tornar você insensível para o sofrimento dos outros. Não sou contraditório o Otelo ser Extrato 2 sendo um grande militar? Sim, mas veja, você tem que ver a maneira como o Otelo articula o pensamento dele. Não sei se vocês lembram lá na aula sobre estrutura e dinâmica das narrativas. Você tem o enredo, você tem o pensamento, que é quando os personagens falam, e a visão de mundo, o horizonte de consciência dos personagens se torna evidente quando eles falam. Então, por exemplo, nos monólogos do Iago, fica claro pra gente como que ele está vendo tudo que ele está fazendo e como ele tem uma dimensão, um alcance real do poder de manipulação dele, de orquestrar a situação. E no discurso do Otelo a gente não vê nada disso. A gente vê um pensamento de Extrato 2, né? Ele pensa em termos de causa e efeito, mas, né, não pensa em termos processuais, não elabora hipóteses. O que me parece, né, ser o caso seguinte, de que o Otelo, né, seria um sujeito que se destacou pela valentia e pela bravura e pela força, né? Então, ele é um sujeito de uma força imensa, inclusive lendo o romance, a impressão que dá é que é um cara meio Hulk, assim, entendeu? Um cara de uma força imensa, muita coragem, né? O Iago comenta numa hora lá que ele já viu bombas explodindo, né? Tipo, bola de canhão, né? Tipo, fazendo as fileiras dos soldados voarem, e o Otelo frio. A virilidade, a coragem em grego é Andréa, né? E Andréa vem de andros, que é homem, né? Homem não no sentido da espécie humana, porque homem como espécie humana é anthropos, que se refere ao homem e à mulher. Mas andros se refere só ao sexo masculino. E Andréa
é, que a gente traduz como coragem, mas na verdade é uma virtude, né, entendida pelos gregos como uma virtude típica dos homens. Então poderia ser traduzido também como virilidade, essa coisa, né, de você ter uma disposição do enfrentamento físico, da guerra, da luta, sem medo, virilidade, né? E o Otelo encarna isso, né, da maneira mais plena possível, uma figura que inspira um medo. Inclusive, uma coisa interessante a respeito, já entrando agora na análise dos personagens, então, né, parece que a gente está indo por essa senda agora, né? Tem vários pontos ali que são ditos coisas que atestam, por exemplo, o valor, a honra do Otelo, né? As palavras do Iago, né? Mesmo ao preço de suas almas, os governantes de Veneza não vão conseguir encontrar uma pessoa do valor do Otelo para dirigir seus negócios. O Brabâncio fala, né? O Otelo é uma pessoa que foi feita para inspirar o medo, não o deleite. O Otelo fala de si mesmo, né? Eu sou rude nas palavras. Então ele tem noção. Tem um outro ponto que ele fala também, né? Que ele não consegue usar formas linguísticas muito desenvolvidas. Então, e aí, por que o Brabâncio fica tão ofendido quando o Otelo se casa com a Desdémona, né? E ele jamais permitiria, né? Ele fala isso, né? Bom, então, primeiro, tem uma questão ali clara de preconceito, né? O cara é de outra raça, o cara é negro, e o Brabâncio, né, também o acha feio, então não gostaria que a filha dele se casasse. Outra coisa é que existe também uma questão de status. O Brabâncio, né, de uma família nobre de Veneza, ele se enxerga como uma pessoa superior ao Otelo, né? Eles veem o Otelo, pelo menos o Brabâncio, isso fica muito claro, né? Quase como se ele fosse o segurança do condomínio, sabe? Esse grande condomínio chamado Veneza, que nós somos os síndicos desse condomínio. A gente contratou aqui esse segurança mouro para tomar conta, mas a gente não quer que ele se case com a nossa filha princesinha, entendeu? Assim, foi um paralelo que eu consegui traçar para mais ou menos entender a cabeça do Brabâncio, né? E você vê que isso é verossímil, né? O que é doido, né? Porque o Brabâncio também o admira, né? Mas o admira como soldado. Ele não quer que a filha aristocrata dele se case com um cara que é soldado, que está ali só para ter uma função de defesa. Mas a Desdémona o admira profundamente por isso, né? E você vê que o Otelo é uma pessoa que preza muito a honra, né? E que é uma pessoa muito verdadeira também, né? Mas é ingênuo. Tanto é ingênuo, né? E também tem essa coisa da baixa capacidade cognitiva, que ele não enxerga o que está sendo feito com ele. Ele nem questiona, ele nem aventa a hipótese, a possibilidade de que as coisas não sejam como o Iago está sugerindo para ele. Isso também se deve muito à habilidade retórica do Iago. Você vê que tem uma parte, já analisando a retórica do Iago pelo uso do patos, né? O que o Iago fala para induzir no Otelo estados emocionais de extrema intensidade? Então tem uma hora que o Iago faz o seguinte comentário: mesmo que eles estivessem, ele falou assim, acho que a gente não devia tentar pegá-los em flagra, porque isso vai ser tedioso. Olha o argumento. E mesmo que a gente encontrasse eles tão excitados como os bodes, tão ardentes quanto os macacos, lúbricos como os lobos, quando ele usa esse linguajar, né, animalesco, né, ele desumaniza as pessoas, ele cria imagens mentais de, né, os dois fazendo sexo. Isso põe o Otelo em estado de fúria. O Otelo fica perturbado com isso. Tanto que na cena, quando o Ludovico aparece, ele bate na Desdémona na frente de todo mundo, ele vai embora murmurando isso. Bodes e macacos. Então você vê que aquilo está assombrando ele. Então você vê que o Iago conseguiu, assim, como os ingleses falam, né, entrar debaixo da pele do Otelo, né? O Iago sugere várias imagens assim, né? Ela pode ficar nua na cama com um amigo conversando sem nenhuma maldade. E também quando ele relata, né, que o Cássio teria beijado a Desdémona, ou quando o Iago sugere que o Cássio estaria rindo dele, né? Todas essas coisas induzem, aumentam, maximizam a raiva e o ódio que ele tá, né? E o impedem de pensar com mais clareza, de ponderar melhor o que está acontecendo. E o Otelo, ele tá como um joguete na mão do Iago, né? Ele nem desconfia. E em relação ao ethos, né, você vê como os pequenos gestos do Iago, né, vão estabelecendo a credibilidade que ele desfruta, né? O Cássio fala que ele é um excelente soldado,
né? Então parece que ele é uma pessoa de destaque no campo de batalha. Quando ele defende o Cássio, na hora lá que Chipre entra em motim, que o próprio Iago criou aquela situação, o Iago defende o Cássio perante o Otelo, então ele ganha perante o Cássio e o Otelo um status de ser uma pessoa honrada. As coisas que ele fala para o Otelo assim, uma hora, os homens devem ser o que parecem. Então, assim, dando uma opinião assim, né, bonita, né, não, a honestidade é boa, os homens têm que ser o que parecem. Como se, né, dando uma impressão para o Otelo de que ele é uma pessoa assim, né, ele é o que ele diz ser. E tem essa parte também, né, quando o Iago se faz de vítima, fala que está fazendo tudo aquilo por amizade, e o Otelo compra essa história, né. Então todos esses são argumentos de construção do ethos, né, que estabelece a credibilidade do Iago, né. E ele é muito cuidadoso em estabelecer uma credibilidade alta para ele mesmo. Ah, uma coisa importante aqui sobre o Otelo. Eu comentei um passando, mas eu queria reforçar essa. Em nenhum momento o Otelo briga com ninguém, né? A gente não vê ele mostrando a força dele explicitamente. Mas tem 3 ocasiões que ele ameaça fazer. Então, tem essa cena aqui, ó. No ato 2, cena 3, que ele fala assim: ah, pelo céu, meu sangue começa a dominar minhas inspirações mais tutelares, e a cólera, cobrindo com seu negror meu melhor juízo, trata de guiar minha conduta. Ao menor movimento que faça, se levantar unicamente este braço, o melhor de vós sucumbirá debaixo da minha indignação. Então você vê, ele se mostra uma pessoa extremamente beligerante, né, com tendência de se deixar dominar pela raiva, né, talvez ele seja um cara colérico. Depois ele fala assim, ó, quem começou essa briga? Quem foi a causa dela? Aquele que foi o culpado, mesmo que for meu irmão gêmeo, nascido na mesma hora, vai estar para sempre perdido para mim. E depois, quando a Desdémona vai pedir o Cássio, no início, né, quando o Otelo ainda não está cheio de minhoca na cabeça, o Otelo fala, não, tudo bem, eu posso atender você para te agradar. Então, mas antes ele tinha falado que o cara estava perdido para sempre. Então você vê que o Otelo tem uma tendência a tomar decisões drásticas se ele entrar no estado de fúria. A gente vê isso confirmado depois, com o que ele faz com a Desdémona, né? O Iago, o que a gente pode falar do Iago? Além do que já foi dito, né? Bom, como eu falei, né? O Iago, ele odeia o Otelo, né? Ele trama a destruição, ele finge ser fiel, né? Ele tem uma boa reputação de honestidade, né? A gente sabe desde o início que ele não é o que ele parece ser. Ele tem essa experiência no campo de batalha. E realmente, uma informação interessante aqui. O Eliud Jacques, fala que uma das maiores fontes de assim, frustração no ambiente de trabalho, na verdade você tem 2 problemas, né? Você pode botar pessoas com capacidade menor em postos de complexidade maior. E quando você faz isso, a pessoa experimenta estresse e desgaste, porque ela está tendo que lidar com uma coisa que é muito mais complexa do que ela dá conta. Um outro ponto é quando você pega uma pessoa de enorme capacidade e você põe numa posição menor. Então, por exemplo, você pega um sujeito de extrato 4 e põe numa posição de extrato 2. O que vai acontecer? O sujeito vai ficar frustrado. Ele vai se sentir, né, que ele poderia dar muito mais. E tem pessoas... E o Iago, ele está numa situação como essa, né? Ele é um sujeito de assim, muita capacidade cognitiva. Ele é submisso ao Otelo, né? Ele é alferes do Otelo. Alferes é um segundo tenente. E ele está vendo um cara que é menos capaz do que ele também, que é o Cássio, sendo promovido acima dele próprio. Então a gente pode ver nisso uma fonte de ressentimento também, né? Que se soma também à questão do ódio que ele tinha por causa, né? Que ele acha que o Otelo ficou com a Emília, né? E esses motivos parecem plausíveis, né? Você vê, isso está na literatura de, né, psicologia das organizações ali do Eliud Jacques. Uma outra coisa interessante é o seguinte, um outro ponto de vista, né? Um dos motivos pelo o Iago ter tido proeminência, né, por ele estar no extrato mais alto que o Otelo, e também, se você pensar o seguinte, você já deve ter ouvido falar da teoria das castas, né, do hinduísmo, né? Então, você tem a casta dos Shudras, que são os trabalhadores braçais, você tem os Vaishyas, que são tipo, os comerciantes, empresários, você tem a casta dos Kshatriya, que são os guerreiros, governantes, né? E você tem a casta dos intelectuais ou brahmanes, sacerdotes. E cada uma dessas castas é ativa em relação a alguma coisa e passiva em relação a outra. Então, por exemplo, se você pensar
os Shudras, né? Eles são ativos em relação ao trabalho, mas são passivos em relação à organização econômica desse trabalho. Eles não organizam uma empresa, eles simplesmente trabalham dentro dela. Quem organiza é o Vaishya. Então, o Vaishya é ativo em relação a organizar uma empresa, mas ele é passivo em relação às leis e à ordem que permite que uma empresa exista. Então, o Kshatriya, os governantes, são ativos em relação às leis e aos meios coercitivos militares de manter a lei. Legal. E eles são ativos em relação a isso, mas eles são passivos em relação ao quê? Aos valores e ideias que orientam e permitem a organização e estruturação de uma sociedade. Se você pegar um código de direito, por exemplo, né? Toda a esfera dos valores que gerou aquele código, né? Que é o fundamento daquele código, está fora da alçada dos governantes. Isso é a alçada dos intelectuais, sacerdotes, né? Então, o que acontece? O Iago, ele atua nessa esfera, né? Estou falando que o Iago é um Brahmani, só observa o seguinte, ele está atuando sobre a mente, sobre a imaginação, ele usa palavras, e esses são os meios que o Otelo não domina. O Otelo domina os meios físicos do combate. Então ele é passivo em relação, ele não tem meios nem de reagir ou enfrentar uma ação que venha por essa esfera intelectual, psicológica e imaginativa, né? Ele é totalmente respondente, se deixa conduzir. E o Iago, ele é ativo nesse ponto. E existe esse paralelo com a teoria das castas. Tem alguns trechos que eu acho que são assim, brilhantes do ponto de vista da construção literária, e que também não são assim, totalmente bonitos, né? Quer dizer, são coisas ditas em momentos tensos, né? Tem uma hora que o Otelo, no final, naquele finalzinho, quando ele está prestes a matar Desdémona, ele olha para a lâmpada, porque na verdade era uma vela, né? Que estava queimando, e ele faz essa seguinte fala, né? Se te apaga o ministro flamejante, falando para a vela, posso ressuscitar tua claridade primitiva, caso fique arrependido. Mas se apagar tua luz, modelo perfeito da hábil natureza, aí isso ele fala olhando para Desdémona. Não sei onde está o fogo de Prometeu que possa acender novamente tua luz. Então você vê que essa reflexão, né? O que significa apagar a vida de alguém, né? Que a pessoa morta uma vez, morta, você não tem como voltar atrás. No final, a fala do Otelo também, né? Quando relatardes esses fatos lamentáveis, faleis de mim tal como sou, nada atenueis, mas nada agraveis, né? Que remete a essa ideia do meio termo, né? Como a gente tende a relatar as coisas, às vezes agravando ou às vezes atenuando, né? E como é encontrar a justa medida, né? Para você se dizer exatamente como você é ou como alguma outra pessoa é. Esses são pontos assim muito interessantes. Tem umas falas assim, por exemplo, essa da Emília, né? Que os homens são como estômagos, né? Para quem as mulheres nada mais são do que alimentos. Comem-nos esfaimadamente e quando estão fartos, vomitam-nos. Uma frase forte, né? E descreve algo que a gente sabe que existe, né? A fala do Iago, falando sobre como o Otelo reage ao discurso dele, né? O mouro já está mudando com o meu veneno. As ideias funestas são por natureza venenos, que a princípio mal fazem sentir o mau gosto que possuem, mas que assim que começam a agir sobre o sangue, queimam como minas de enxofre. Essa parte você vê assim, caramba, realmente isso é assim, né? Quando uma pessoa... Só você olhar, por exemplo, o que o discurso ideológico faz. O discurso ideológico tem uma natureza muito parecida, né? Com um discurso retórico que inflama o seu ressentimento e o seu ódio, né? E esse eu acho que é um dos temas universais, né, que o Otelo toca, né? Como um discurso, né, que coloca quase como se fosse um véu sobre a sua percepção da realidade e te faz ver as coisas de um jeito distorcido, né? Como um discurso que produza esse tipo de filtro de percepção tem essa capacidade de mobilizar a sua raiva, o seu ressentimento e te faça fazer coisas absurdas, né? E eu acho que o melhor exemplo disso são as ideologias na nossa época, né? Como se na nossa época essa coisa tivesse virado. O Iago era antes, né, apenas um sujeito
um indivíduo malicioso, né? E agora o Iago virou quase que uma instituição, né? Se você pensar desse ponto de vista. É claro que se você olhar ali para a hierarquia cognitiva da ideologia, né? Você tem as pessoas que criam o discurso, né? Criam a orquestração dos desentendimentos, e você tem as pessoas que estão ali nos estratos baixos simplesmente respondendo com revolta, raiva e ódio e fazendo besteira, né? Com a própria vida. Então, veja, olhar para a peça, identificar esse tema, né? Falar, caramba, é um discurso que põe um filtro de percepção sobre a realidade. E veja, o Iago, ele é associado com uma cobra, né? Em vários momentos da história. Quando o Otelo fala que o coração dele não tem mais amor, mas tem um ninho de áspides com, né, essa cobra venenosa, você vê, é um momento em que ele já não está enxergando a realidade como ela é. Ele está enxergando através do filtro daquele discurso. E na mitologia grega, né, a cobra tem esse componente. Se vocês separarem, na nossa linguagem, a gente usa o termo minhoca muitas vezes. Não, o fulano está com minhoca na cabeça, quer dizer que está com um pensamento errado, que está fazendo ele ver as coisas de um jeito. A minhoca é parecida com a cobra, né? É uma ideinha que vai se, né, ganhando vida própria e vai jogando um veneno. E veja, ter o domínio sobre isso, né, tipo, não se deixar enfeitiçar, né, por essas cobras, é mais ou menos a trajetória do Perseu. Né? A história do Perseu é a história da vitória sobre essa serpente. Né? Se vocês repararem, né, tem muitos símbolos sagrados da mitologia grega, onde a serpente aparece junta. Mas ela aparece junta já não como um elemento que domina, mas como um elemento que foi dominado. Então, é como se isso reforçasse, né, a lição de que, olha, você precisa dominar esse aspecto da vida humana, né? Esse aspecto dos pensamentos, ideias maldosas que sugerem, né, uma visão de mundo que é distorcida e que tem a capacidade de dominar suas emoções e te levar a fazer besteira. Para mim, esse é um dos grandes temas dessa peça de teatro. Além do que a gente vê também o ciúme, a ingenuidade de uma pessoa que não está lidando com essa esfera de coisas, né? O que é a ação de uma pessoa de extrato 4? O que é fazer uma opção pelo mal, movido pelo ódio e pelo ressentimento? Então, meus caros, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, né, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, vocês podem mandar pelas caixinhas de pergunta, você pode mandar pelo direct. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus e até mais.